Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Como é bom estar aqui mais uma vez para nós desfrutarmos de mais um maravilhoso tempo juntos, tratando deste assunto tão maravilhoso que é este novo nascimento e que nada mais é do que o batismo com o Espírito Santo, a coroa triunfal de um cristão genuíno, e verdadeiro. Eu quero continuar ainda discorrendo deste assunto. O último programa que nós estivemos tratando de como recebemos este precioso Espírito Santo de Deus. E eu quero entrar aqui mais um pouquinho e esclarecer ainda melhor a todos os nossos irmãos, nossos amigos e ouvintes. Eu ainda estou aqui com a mensagem A Era de Esmirna, e o certo é que as pessoas, por interpretarem ao seu bel prazer, e muitos por estarem estribados em seus próprios entendimentos, têm confundido, este assunto. E aí nós temos tido muito mal entendido. E diz o mensageiro aqui nesta mensagem que a resposta desse mal entendimento é que as pessoas estão trocando isto por suas experiências. Nós, muitas das vezes, temos nos guiado por nossas experiências e não pela palavra. E eu penso que nós poderíamos aqui agora deixarmos de lado as nossas experiências para tomarmos uma linha. E diz o mensageiro que há somente uma linha de prumo, que é a palavra. E nós vimos isto, Pedro, em Atos 2,38, nos dizendo que devemos nos arrependermos e sermos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebermos então o precioso Espírito Santo. Vimos que Paulo, quando chegou naquelas regiões superiores de Éfeso, perguntou àqueles discípulos se eles haviam recebido o Espírito Santo desde que eles haviam crido. E eu penso que todo o nosso problema está exatamente aqui. As pessoas se arrependem de seus pecados, são até batizados na água, mas elas simplesmente se acomodam, param e não continuam até receber o Espírito Santo. E você crê para o recebimento do Espírito Santo. E, portanto, crer em Jesus Cristo, você está na direção correta. Você está na direção do precioso Espírito Santo. Mas
As pessoas param aí. Elas vão até as águas e então param. A Bíblia não diz que você recebe quando crê. Diz que você recebeu o Espírito Santo depois que você creu, depois que crês. Essa é a tradução literal de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Tem previamente crido, recebestes vós o Espírito Santo? Então, nós não podemos parar. Nós temos que seguir adiante crendo, até que verdadeiramente recebamos o precioso Espírito Santo. Você deve perseverar, como os apóstolos perseveraram, até que foram cheios com o precioso Espírito Santo de Deus. Queridos amigos, irmãos amados, vocês que nos ouvem nesta hora, este é o bem mais precioso que o ser mortal pode alcançar aqui durante a sua existência por sobre a face dessa terra. É o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo vindo para encher o seu coração, para encher a sua alma. Você tem que perseverar, você tem que continuar crendo, até que você seja cheio com este precioso Espírito Santo. O que acontece é que as pessoas vão até a fronteira e ali então ficam, param bem à beira desse batismo do Espírito Santo. E isto nos faz lembrar dos filhos de Israel que haviam saído do Egito. E eles tinham a promessa de receberem a terra, de tomarem posse da terra, que estava tipificando o precioso Espírito Santo. Aquela terra prometida, ela era um tipo perfeito do batismo com o Espírito Santo. E aqueles filhos de Israel deixaram o Egito com aproximadamente 2 milhões de pessoas, todos eles peregrinaram juntos, todos eles vivenciaram aqueles milagres sobrenaturais de Deus, todos comeram do maná, todos beberam daquela rocha ferida, que era também um tipo de Cristo, e todos participaram daquela nuvem durante o dia e daquela coluna de fogo durante a noite. Mas a Bíblia diz que somente 2 daquela multidão de pessoas entraram na terra prometida. Somente 2 deles eram verdadeiros e genuínos crentes. A palavra nos diz que os demais morreram por causa da sua incredulidade. Por causa da incredulidade, eles não puderam entrar em seu repouso. Somente 2 deles entraram e os demais pereceram. Somente 2 ficou com a palavra. Você se recorda daquela ocasião em que aqueles 12 espias foram enviados? E apenas 2 dentre os 12 não fraquejou. Josué e Caleb não vacilaram. Eles creram e permaneceram crendo. E naquela hora,
eles disseram: nós somos mais do que capazes de tomar esta terra. E eles sabiam que eles podiam fazer isto, porque Deus lhes havia prometido. Deus lhes havia dito que eles possuiriam aquela terra. Era a promessa que ele havia feito a Abraão e a toda a sua semente depois dela. Então nós temos aí esse tipo maravilhoso, né? Que são infalíveis. Então nós encontramos ali que aquilo estava tipificando o Espírito Santo e no meio daquela multidão apenas 2 entraram na terra. 2 foram cheios com o precioso Espírito Santo. É certo que a Bíblia nos diz, em São João, no capítulo 6, no versículo 37 até o 44, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Portanto, ninguém pode vir a mim se o meu Pai, que me enviou, não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Em São João, no capítulo 1, no versículo 12 e o 13, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Portanto, meus amados e preciosos irmãos e amigos, veja, aqui está esta riqueza preciosa que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a pedra de coroa. Nós encontramos isto lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4 até o versículo 7. Veja o que é que diz a palavra. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E aí está, Jesus Cristo veio, sendo ele o Cordeiro provido por Deus para ser a propiciação pelos nossos pecados, morreu na cruz e realizou a redenção, restaurando-nos de novo ao dono original, pagando o preço, e desse modo tem nos estabelecido como seus filhos. Ele não nos fez filhos porque nós já éramos filhos, mas ele nos estabeleceu como filhos, pois, enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos cativos pelo diabo. Porém, éramos filhos, apesar de tudo. Ouça isto. Olha o que é que diz aqui a palavra. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por meio do qual clamais. Abba, Pai. Que quer dizer Pai, Pai. Sobre quem desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste?
sobre filhos. E sobre quem desceu o Espírito Santo lá na igreja de Éfeso? Foram os filhos. E sobre quem desceu o Espírito Santo lá em Coríntios, enquanto eles ouviam a palavra? Foram os filhos. O que é este precioso batismo do Espírito Santo? Preste atenção nisto, meu precioso irmão, meu amigo, ouvinte. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o Espírito do próprio Deus, estava derramado em Cristo, batizando você em seu corpo, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o corpo da sua noiva. É um novo nascimento, é o Espírito de Deus entrando e enchendo após você ter se arrependido dos seus pecados, de ter ouvido a sua palavra, de ter perseverado com a doutrina dos apóstolos e dos profetas, como diz a palavra, e ter sido batizado nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, para indagação de uma boa consciência para com Deus. E se você, que está me ouvindo nesta hora, é uma semente verdadeira, você dará crédito a esta palavra. E o Espírito Santo de Deus te batizará neste corpo místico, que é o corpo da sua noiva, e te encherá de poder, e você receberá a palavra para a hora na qual nós estamos vivendo. Veja quão claro isto pode ser. A verdadeira evidência de que nós temos recebido verdadeiramente o seu precioso Espírito Santo é que nós temos crido na mensagem da hora, na mensagem que o Senhor tem nos enviado através do 7º anjo de Apocalipse 10:7, que vem restaurar a nossa fé, aquela mesma fé que tiveram os nossos pais apostólicos. Nós temos dito isto constantemente, que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é que você recebe a palavra para a era em que você vive. Verdadeiramente. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus derrame, emane luz à sua vida e te encha com este precioso, maravilhoso Espírito Santo de Deus.